Então, vamos fazer a correção. Na número 1, está pedindo assim: em cada um dos triângulos pitagóricos a seguir, existe uma medida de lado que está faltando. Calcule a medida desse lado e então determine os valores do seno, cosseno e tangente de x em cada caso. Então, aqui a gente tem que calcular o valor do lado, o seno, o cosseno e a tangente, certo? Então, aqui nós vamos fazer o quê? Vamos descobrir primeiro o lado. A gente tem esse triângulo e temos os lados 3 e 4. Tá faltando esse. Então, eu vou chamar aqui de x o que tá faltando. Como que eu vou calcular? Eu vou usar o teorema de Pitágoras, que diz que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem que é a hipotenusa? Que está na frente do ângulo reto. Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 9 mais 16. X ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. Então, eu tenho aqui x que é igual. Para tirar esse quadrado, coloca a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 25 é 5. Descobri o valor desse lado. Então, esse lado é 5. Depois de descobrir o valor desse lado, eu tenho que calcular o seno de x, o cosseno de x e a tangente de x. Onde que está o ângulo x? Aqui. Então, como que calcula seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Como que calcula o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí agora eu tenho aqui o seno do x. Então, o que é o cateto oposto? O 3. E a hipotenusa? O 5. 3 dividido por 5, 0,6. Aí agora eu tenho aqui, quem que é o cateto adjacente? O que está do lado aqui, ó, 4. A hipotenusa, 5. 4 dividido por 5, 0,8. E agora a tangente, quem que é o cateto oposto? 3. E o cateto adjacente? 4. 3 dividido por 4, 0,75. Então, eu tenho o valor do lado que está faltando, o seno, o cosseno e a tangente, certo? Aqui nós temos a letra B. Então, a gente tem o valor 8 e 15. Temos que descobrir esse valor aqui. Então, eu tenho que está faltando quem? A hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa está faltando, então eu vou chamar de x ao quadrado, que é igual. O cateto, então eu tenho 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Agora eu vou resolver as potências. Então eu tenho aqui x ao quadrado, que é igual a 64, mais 15 ao quadrado, 225. Então, x ao quadrado é igual. Então, eu tenho aqui 64 mais 225, 289. Então, x que é igual. Para tirar o quadrado, coloca a raiz quadrada de 289. X que é igual a 17. Então, agora eu tenho aqui, vou calcular o seno de x, cosseno de x e tangente de x. O seno de x, cateto oposto sobre hipotenusa. Quem que é o cateto oposto aqui? O 8. A hipotenusa foi o que a gente descobriu aqui, o valor 17. Então, o cosseno vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente? O que está do lado? 15. E a hipotenusa, 17. E agora aqui a tangente, cateto oposto, 8. Cateto adjacente, 15. Então, eu tenho 8 dividido por 17, vai dar 0,92. 15 dividido por 17, então vai dar 0,92.
0,88. Isso aproximadamente, tá? E 8 dividido por 15, aqui eu tenho... Só um minutinho. 8 dividido por 15, eu vou dar 0,53. Tudo bem? Letra C. Na letra C, nós temos 5, 12, está faltando esse lado. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa é o que está faltando. Então, x ao quadrado é igual cateto ao quadrado, 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, x que é igual 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado vai dar 144. Aí, agora eu vou somar. Então, x ao quadrado que é igual 25 mais 144 vai dar 169. Então, x que é igual a raiz quadrada de 169, x que é igual a 13. Aí, agora, eu descobri que esse lado aqui vale 13. Então, eu tenho seno de x, cosseno de x e tangente de x. O seno, cateto oposto, dividido por hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente, sobre hipotenusa. E a tangente, cateto oposto, dividido por cateto adjacente. Aí agora vamos descobrir aqui no triângulo. O x está aqui, que é o ângulo. Quem que é o cateto oposto? Que está na frente. Então, 12. E a hipotenusa? O lado maior e o que está na frente do ângulo reto. Então, 13. 12 dividido por 13 vai dar 0,92. Aí, agora aqui, o cateto adjacente, o que está do lado do ângulo. 5. E a hipotenusa, 13, que a gente já tinha achado. Então, aqui eu tenho 5 dividido por 13, 0,38. Aí, agora, eu tenho o cateto oposto, que é o que está na frente, 12, dividido pelo adjacente, que é o 5, que está do lado. 12 dividido por 5 vai dar aproximadamente 2,4. Letra D. Na letra D, a gente tem 7,24. Então, usando a fórmula, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem que é a hipotenusa? Está faltando. Então, x ao quadrado que é igual aos catetos, 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado. X ao quadrado que é igual. Então, eu tenho aqui 7 ao quadrado vai dar 49. Mais 24 ao quadrado, 576. Então, x ao quadrado que é igual. 49 mais 576 vai dar 6. Desculpa, então aqui, 49 mais 576, 625. Então, eu tenho que x é igual a raiz quadrada de 625, x que é igual a raiz de 625, 25. Então, esse lado mede 25. Aí, agora eu tenho seno, cosseno e tangente. Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto de x? 7. E a hipotenusa, 25. 7 dividido por 25 vai dar 0,28. Aí, agora aqui. Cateto adjacente, o que está do lado, 24, e a hipotenusa, 25. 24 dividido por 25 vai dar 0,96. E aqui, cateto oposto, 7 sobre cateto adjacente, 24.
7 dividido por 24 vai dar aproximadamente 0,29, certo? Aqui na letra E, a gente tem o 6 e o 8. Então, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem que é hipotenusa? Tá faltando. Então, x ao quadrado, que é igual 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, x ao quadrado, que é igual 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. X ao quadrado, que é igual 36 mais 64. 100. X, que é igual a raiz quadrada de 100. X, que é igual a 10. Então, eu tenho aqui seno de x, cosseno de x, tangente de x. Então, seno de x, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, quem que é o cateto oposto aqui? 6. E a hipotenusa a gente descobriu que é o 10. 6 dividido por 10, 0,6. Aí agora, quem que é o cateto adjacente, que está do lado? 8 dividido por 10, 0,8. Agora o cateto adjacente. Ó, a tangente aqui, cateto oposto, 6 dividido pelo cateto adjacente, 8. Então, a gente vai ter aqui 6 dividido por 8 vai dar 0,75. Finalizando a número 1, temos a letra F. Então, tá faltando esse lado. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem que é a hipotenusa? O 25. 25 ao quadrado, que é igual. O cateto não tá faltando, então x ao quadrado mais 15 ao quadrado. Aí agora eu tenho 25 ao quadrado é 625. X ao quadrado eu vou repetir, mais 15 ao quadrado, 225. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 625 menos, porque vai mudar de lado, 225. Então, x ao quadrado que é igual a 400. Então, eu tenho que x é igual a raiz quadrada de 400, que é 20. Então, esse lado aqui mede 20. Aí, agora eu vou calcular o seno de x, o cosseno de x e a tangente de x. O ângulo x, ele tá aqui, ó. X. Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aqui, cateto oposto, 15. E a hipotenusa, 25. Aí eu tenho 15 dividido por 25, 0,6. Cateto adjacente, 20. Hipotenusa, 25. 20 dividido por 25 vai dar 0,8. Cateto oposto, 15. Cateto adjacente, 20. 15 dividido por 20 vai dar 0,75. Finalizamos a número 1. Aqui na número 2, a gente tem uma situação, problema. Olha, o observador está no ponto A, que é nesse ponto aqui, e visualiza o topo do prédio, aqui, ponto B, sob um ângulo de 30 graus, conforme a figura a seguir. Desprezando a altura do observador, pode-se afirmar que a altura do prédio está entre. Então, ele quer saber essa altura, que ele chamou de H. Aqui, a gente tem duas formas de calcular. Ou usando o ângulo de 60 ou usando o ângulo de 30. Eu vou fazer das duas formas, certo? Então, eu tenho aqui. Se eu olhar o meu ângulo de 60, eu vou ter o que aqui, ó? Qual lado que eu quero? Cateto adjacente, ó, o que está do lado dele.
Então, eu tenho cateto adjacente. E como que chama esse lado aqui? Ele está na frente do ângulo reto. Então, isso aqui é a hipotenusa, certo? Então, eu tenho a hipotenusa aqui. Quando eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, eu vou usar o cosseno. Então, eu vou usar cosseno. E eu estou olhando de quem? Do ângulo de 60. De 60 graus é igual. Então, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Aí, quanto que vale o cosseno de 60? A gente vai voltar aqui para a tabela. Então, ó, cosseno de 60, meio. Então, eu tenho meio, que é igual. Cateto adjacente, a gente vai descobrir. Então, vou chamar aqui de H, que ele chamou de H. Sobre a hipotenusa, 1000. Fazendo a regra de 3. 2 vezes H, 2H. 1 vezes 1000, 1000. Então, H, que é igual a 1000, dividido por 2. H, que é igual a 500. Aí, agora, não, professora, eu não fiz usando 60, eu fiz usando 30. Então, vamos olhar agora o ângulo 30. Então, vamos apagar aqui. A hipotenusa não muda, sempre vai ser hipotenusa. Olhando o ângulo 30, como que chama esse lado que a gente quer? Cateto oposto. E hipotenusa. Quando a gente usa cateto oposto e hipotenusa, é seno. Então, seria o seno de quanto? De que ângulo a gente está olhando? De 30? É igual cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto que vale o seno de 30? Ó, seno de 30, meio. Que é igual a H dividido por 1000. Por quê? Quem que é o cateto oposto de 30? H. A hipotenusa, 1000. Fazendo a regra de 3, 2 vezes H, 2H, 1 vezes 1000, 1000. H, que é igual a 1000, dividido por 2, que vai dar 500 metros. Então, deu a mesma resposta, independente de eu olhar entre no ângulo 30 ou no ângulo 60. Só que a professora não tem essa alternativa. Mas tem assim, ó, está entre quais números? Então, 500 ele fica entre 481 e 510. Então, seria a letra A. Aqui na número 3 está dizendo assim: a entrada de uma determinada escola possui 2 degraus iguais com 15 centímetros de altura cada um. Pretende-se construir uma rampa para garantir a necessidade a todos, como mostra a figura a seguir. Qual o comprimento dessa rampa, sabendo que ela formará com o solo um ângulo de 3 graus? A professora na tabela não tem 3 graus, mas aí do ladinho da figura tem o seno de 3 e o cosseno de 3. Então, olha só, como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou olhar. Ele quer a medida da rampa, que é isso daqui. Então, ele quer essa medida X aqui. E a gente tem essa medida aqui, que olhando do ângulo, ele é o cateto oposto, porque está na frente do ângulo. Então, a gente tem cateto oposto e tem hipotenusa. Por quê? Porque o ângulo reto é formado aqui, ó. Ó, bem assim. Onde que a gente encaixaria uma régua direitinho aqui. Então, hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, o que a gente usa? Seno. Então, a gente usaria seno de 3 graus, porque o ângulo é 3 graus, que é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto que vale o seno de 3 graus? 0,05. E o cateto oposto aqui? É 15? Não. O cateto oposto é isso tudo. Então, aqui 15 centímetros mais 15 centímetros vai dar 30 centímetros. E a hipotenusa aqui vai ser X. Ah, então eu tenho aqui, fazer a regra de 3, ó. 0,05x vezes x, 0,05x. A professora não tem número, quando não tem é 1. 1 vezes 30, 30. Deixa o x sozinho, x que é igual a 30, dividido por 0,05. Então, x que vai dar 600. Ah, professora, não tem isso não. Só que a gente usou o quê? 30
centímetros. Então, aqui é centímetros. Quais são as alternativas? 6 metros, 5 metros, 4 metros, 3 metros. A gente sabe que a cada 1 metro são 100 centímetros. Se a gente tem 600 centímetros, então é 6 metros. Alternativa A.